Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Sou o Diogo Baldino, professor de matemática do 7º ano, e hoje nós vamos trabalhar o volume 1, subtração de números inteiros. Então pegue o livro didático, o caderno de matemática, lápis, caneta e borracha, e vamos nessa. Vamos dar início à aula pegando o livro didático na página 54. Lá nós temos uma tabela que mostra uma previsão do tempo para o dia seguinte em algumas cidades do mundo. Então nós temos Nova York, mínimo -2, máxima +8, Rio de Janeiro, mínima 29, máxima +38, Montreal, mínima -10 e máxima -2. Com base nas temperaturas máximas e mínimas, é possível obter a variação de temperatura em cada uma dessas cidades usando-se a reta numérica. Então, a variação de temperatura é a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas. Antes de a gente chegar na subtração, a gente vai analisar essa variação, também chamada de amplitude térmica, utilizando a reta numérica. Então, vamos olhar a cidade de Nova York. De lá no livro didático de vocês, já está marcadas as temperaturas -2 e +8. Note que foi usada a reta. -1, -2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 para a direita para indicar +8. Então, a variação de temperatura é quanto que o -2 precisou andar para chegar ao +8. Quanto que a temperatura precisou subir do -2 para chegar ao +8. Então, utilizando a reta, sem fazer conta nenhuma, você vai calcular a distância do -2 até o +8. Nota que nós temos 10 unidades, 10 quadradinhos ali separando. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sem segredo, como se fosse uma régua. Então, a variação de temperatura em Nova York é de 10 graus. Note que a variação, o resultado da variação é um número positivo, isso para temperaturas. Já no Rio de Janeiro, a mesma ideia. Temos o 32 como referência porque a mínima é 29 e a máxima é 38. Então, você vai marcar assim como está destacado na reta. Se eu for contar quanto que falta do 29 para chegar ao 38, note que falta 9 unidades. Então, a variação de temperatura é de 9 graus Celsius. Já em Montreal, perceba que são duas temperaturas negativas. Então, as duas vão ficar à esquerda de zero. Uma em 10 unidades, a outra a -2. E a distância entre as duas é esse espaço entre o -10 e entre o -2. Então, quanto que falta do -10 para chegar no -2? Ou você pode pensar o raciocínio contrário. Quanto que falta de 2 para chegar no 10? Faltam 8 unidades. Então, a variação de temperatura é de 8 graus. Note novamente, a variação é positiva, mesmo os números sendo negativos. Nos exemplos anteriores, nós calculamos a diferença usando a reta. Agora, nós vamos usar contas, fazer os cálculos matemáticos para encontrar a variação. Então, variação é uma diferença, é uma subtração, uma diferença entre dois números, é uma conta de menos entre dois números. Na variação térmica, existe uma ordem pré-estabelecida, que é a maior temperatura menos a menor. A variação nem sempre acontece nessa ordem. Você geralmente calcula a variação conforme está escrito no enunciado. A gente vai ver isso nos próximos exemplos e nas atividades. A questão aqui é a temperatura. Então, é a maior menos a menor. Portanto, em Nova York, nós tínhamos duas temperaturas. -2 e +8. Quem que é maior? O positivo. Então, eu vou ter +8 menos -2. Esse -2 é de extrema importância, porque esse é o nosso conteúdo da aula. O que eu faço quando eu tenho -2? Eu tenho uma subtração de números inteiros. Nós aprendemos a fazer a soma, a adição. Agora nós vamos aprender a fazer a subtração. Quando nós temos -2, lembra um conteúdo de alguma aula passada, que era chamado de oposto simétrico. E é isso mesmo. Quando eu tenho menos na frente de um número, ele indica oposto, ele indica simétrico. Então, na verdade, quando eu tenho uma subtração de dois inteiros, antes de qualquer conta que eu deva fazer, eu tenho que transformar isso aqui em oposto simétrico. Primeiro, eu tenho que calcular o oposto barra simétrico. Então, -2, matematicamente, oposto de menos é mais. Então, eu vou reescrever essa conta aqui da seguinte forma. Note que o primeiro número eu não estou fazendo oposto, então ele continua o mesmo. Oposto de -2 vira +2. Então, a conta que eu tenho é +8 mais 2, que dá 10, ou +10. Note que quando eu tenho apenas os números dispostos na expressão, é uma soma de inteiros. Então, é só você fazer a conta que está expressa aqui. 8 mais 2, 10. Letra B. Eu quero variar as temperaturas do Rio de Janeiro. Maior menos a menor. A maior 38, a menor 29. Note que mesmo você sabendo que a resposta é 9, que é você fazer 38 menos 9, a matemática por trás disso vem do oposto. O que eu tenho aqui? Subtração de dois inteiros. Se eu tenho subtração de dois inteiros, eu devo calcular o oposto simétrico. Então, o 38 não precisa, porque eu não tenho o oposto 38 aqui, eu tenho apenas o mais 38. Já eu tenho menos mais 29, que significa oposto do mais 29. Oposto de mais é menos. Traduzindo, eu tenho 38 menos 29. A adição de dois inteiros com sinais diferentes, faço uma subtração e pego o sinal do maior. Maior é 38. 38 menos 29, 9.
E a letra C, mesma coisa. Note que na letra C só tem número negativo e a gente vai ter resultado positivo. Novamente, as temperaturas são menos 10 e menos 2. O maior é menos 2, então ele vem antes, nas temperaturas. Menos 2, menos 10, porque é uma variação entre a temperatura menos 2 e a temperatura menos 10. Esse sinal de menos significa variação. Esse sinal de menos pertence ao número. Isso é um erro muito comum, então atenção com isso. Menos 2, ele já é o oposto de 2. Eu não preciso calcular ele. Já aqui eu tenho dois sinais juntos. Eu tenho menos 10, que significa oposto de menos 10. Oposto de menos é mais. Portanto, eu vou ter menos 2 mais 10. Devo 2, pago 10, sobra 8. Note, uma subtração de dois números negativos pode resultar em um número positivo. Resumidamente, para calcular a diferença de dois números inteiros, não nulos, soma-se o primeiro com o oposto do segundo, ó, menos com menos mais, que vira uma soma. Então, a cereja do bolo da aula de subtração de inteiros é você perceber que antes de qualquer conta que você for fazer, você precisa calcular o oposto. Segundo exemplo, na cidade de São Joaquim, Santa Catarina, durante a madrugada foi registrada a temperatura de menos 1 grau Celsius. Depois de algum tempo, essa temperatura diminuiu 3 graus Celsius. A nova temperatura passou a ser de quantos graus? Bem, o que eu tenho aqui? Novamente uma variação. Por que eu vou ter uma variação agora? Eu tinha menos 1 e diminuiu 3. Bem, diminuiu é menos, certo? Então a temperatura diminuiu, ela perdeu a temperatura. Por isso que está o sinal de menos aqui da diferença. Matematicamente, eu tenho uma diferença entre dois inteiros. Mantenho o primeiro número sem alterar ele, carregando o sinal, e eu faço o oposto do segundo. Então, o oposto de mais é menos. Repetindo, eu tenho menos 1, menos 3, devo 1, devo 3, no final devo 4. Resposta final, menos 4 graus Celsius. Último exemplo, calcule as subtrações. Então, aqui a gente vai ter que calcular todas as subtrações, sendo que nem todas envolvem oposto simétrico. Preste atenção. Olha a primeira, menos 3, menos 1. Tudo bem? Tem uma subtração de dois inteiros. Então, eu tenho que manter o primeiro inteiro e fazer o oposto do segundo. O oposto de menos é mais. Então, eu vou ter menos 3 mais 1. Devo 3, pago 1, continuo devendo 2. 47 menos 47. Muitos aqui respondem 0, porque olhem apenas para os números e para a subtração, 47 menos 47, 0. Não, tome cuidado. Eu tenho uma subtração de inteiros. Antes de qualquer conta, devo fazer o oposto de menos 47. O oposto de menos é mais. Então, eu vou repetindo primeiro. 47 vira mais 47, que dá 94 positivo. Aqui também um erro muito comum. 0 menos 1 é 1. Não, porque antes de fazer qualquer subtração, eu repito o primeiro número e faço o oposto do segundo. O primeiro número é 0. Oposto de menos, mais. 0 mais 1 dá 1 positivo. Aqui é o oposto simétrico? Não, porque eu não tenho composição de sinais. Note, aqui eu tenho dois sinais de menos, aqui eu tenho um só. Então, é uma expressão 0 menos 53. Aqui se torna a adição. 0 menos 53 é menos 53. O 0 não altera o resultado. Novamente, eu não tenho dois sinais de menos juntos aqui. Então, eu não vou ter o oposto simétrico. Eu tenho apenas uma adição de dois inteiros. Também, eu tenho esse menos 14 dentro do parênteses. Eu posso tirar ele, porque não tem nenhum sinal na frente dele. Menos 14 e menos 14. Devo 14, devo 14, devo 28. F, mesma coisa. Devo 63, devo 64. Tiro desses parênteses sem fazer nada. Devo 63, devo 64. Tenho duas dívidas, ou matematicamente falando, eu tenho uma adição de dois inteiros negativos. Então, eu repito o sinal que é menos e somo o valor dos dois. Menos 127. Já aqui é diferente, ó. Menos 36, menos 36. Eu tenho menos. Oposto de menos é mais. Então, eu repito menos 36 e transformo esses dois menos em um mais. Menos 36 mais 36, somando um número com o seu oposto, dá 0. Novamente aqui, menos e menos. Oposto de menos é mais. Repito 118. 118 mais 102, eu tenho 220. A letra I e a letra J a gente vai fazer no caderno. Então, notem que para fazer a I e a J, nós temos três parcelas de subtração de números inteiros. Então, perceba que na I, você tem três números inteiros com subtração, correto? Só que como nos outros exercícios, também foi falado que o sinal de menos na frente de um número indica matematicamente o oposto. Então, tanto aqui quanto aqui, esse sinal de menos da subtração, ele indica matematicamente o oposto do que está dentro do parênteses, o simétrico do que está dentro do parênteses. Então, para se resolver uma subtração de inteiros com mais de duas parcelas, né, uma grande expressão de números, você repete os números que você não vai trabalhar, por exemplo, que é o menos 17 aqui,
Só que você faz exatamente a função do sinal de menos na frente, que é a função de oposto. Então, quem é o oposto de mais 149? O oposto de mais é menos 149. Quem é o oposto de menos 4? O oposto de menos é mais. Então, eu tenho mais 4. Agora sim, nós vamos conseguir fazer a expressão numérica. Porque esse sinal de menos, que significa oposto, não está mais aqui. Então, o que nós temos? Menos 17, menos 149, mais 4. Então, a gente pode usar a mesma estratégia de soma de números inteiros, porque agora que nós não temos mais o sinal de menos, que significa oposto na expressão, temos apenas uma soma. Então, novamente, a primeira soma que nós iremos fazer é entre menos 17 e menos 149. Tem uma dívida de 17 e uma dívida de 149, continuo tendo uma dívida, certo? Só que para eu achar esse resultado, eu devo somar os valores aqui. Então, você vai somar 149 com 17, que dá o resultado 166. Soma de dívidas menos 166, certo? E o que eu vou fazer com esse mais 4? Bem, eu vou repetir ele. Lembra? Continua repetindo na expressão numérica. Agora eu vou fazer os dois números que estão sobrando, vou somá-los. Tenho uma dívida de 166 e ganhei 4. Tenho uma dívida de 166 e paguei 4. Então, quando eu tenho uma soma de um negativo com um positivo, eu faço uma subtração e mantenho o sinal do maior. Quem que é maior? Menos 166. Então, fica o sinal de menos. Se eu devo 166 e pago 4, fico devendo 162. Mesma coisa na J. Os sinais de menos que estão na frente indicam o oposto simétrico. Então, vamos repetir os números até, se você quiser, toda vez que você tem esse primeiro parênteses, está vendo que não tem nenhum sinal na frente dele. Você pode repetir o número sem os parênteses, isso não tem problema. Oposto de menos é mais 90, oposto de mais é menos 220. Novamente, como é que a gente pode resolver esse problema? Bem, os dois primeiros termos são positivos. Então, soma de dois números positivos é um número positivo, 130 mais 90, 220. E eu repito o que está sobrando. O que eu tenho agora? Uma soma de dois números em que ambos são opostos simétricos. Então, quando eu somo dois números e eles são opostos, o resultado é 0. Como vocês viram, as respostas são essas. Então, as atividades que vocês vão fazer serão as páginas 5, 5 e 5, 6, exercícios 4 e 5. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembre-se que sempre vocês podem pausar o vídeo, olhar o vídeo de novo, junto com o caderno, copiar os exercícios e atividades. E até a próxima!